Olá, você que acompanha os podcasts da ASC Prev, bem-vindo a mais uma edição, de agora de uma forma mais dinâmica, falando da área de comunicação social e seu relacionamento com o público. E a oportunidade também de falarmos sobre a carreira do comunicador junto às entidades de previdência complementar que têm comunicação própria, dirigida e formas distintas, ou por que não, estratégicas de relacionamento com seu público de diferentes idades e com a construção de um diálogo longo, né? De uma permanência de relacionamento com esse cliente, podemos assim chamar, num tema que muitas vezes não é claro para todas as pessoas. Vale lembrar, internamente, a discussão e o debate junto a demais áreas do conhecimento, aos demais profissionais. Falando então de carreira, comunicação institucional, comunicação estratégica, estão aqui conosco Rita Fragoso, da Previsc. Tudo bem, Rita? Oi, Carlos, tudo certinho. Obrigado pela sua presença. Também a Camila Morales, da Previg. Olá, tudo bem? Tudo bem, Camila? E a Brenda Lopes, da Elos. Oi, Carlos, tudo bem, pessoal? Quem está escutando a gente? Vamos lá, então, jogando uma pergunta aqui para a gente começar a debater. A carreira do comunicador junto às entidades de previdência complementar, ela tem uma área somente de formação? É somente o jornalista, é somente o publicitário, é somente relações públicas? Como é que está sendo trabalhada lá com vocês? Começando pela Rita aqui. Não necessariamente. Certo. Nós temos formação em marketing, nós temos uma jornalista e a comunicação em geral acaba que todas as áreas contribuem para dentro da previdência. Então, não necessariamente precisa ser a pessoa formada em jornalismo, a pessoa do marketing. E dentro da previdência, dentro das entidades, todos acabam corroborando com a comunicação. E não necessariamente precisa ter esse vínculo, mas o ideal, quando a gente acaba abrindo uma vaga para esse cargo, né, comunicação ou marketing, a gente acaba pedindo, mas tendo essa experiência, esse olhar, esse viés para a comunicação, nós também trazemos isso como um requisito. Então, não necessariamente a gente traz essa formação em específico. O que a Rita está trazendo é que a comunicação ela se dá de forma integrada, com Exato. certeza. Né? O profissional não faz essa estratégia, elaboração, a forma de interlocução de uma forma isolada. Ele tem que buscar outras vertentes, até porque não é de domínio pleno. Né? São diversas áreas do conhecimento, Camila, que estão envolvidas numa administração grandiosa como uma entidade de previdência complementar. Sim, exatamente. É importante ter o profissional de comunicação para conseguir gerir as informações que vêm de várias áreas, né? Então, vem o pessoal de investimentos com suas informações, o pessoal de seguridade, e aí você tem que reunir tudo isso e traduzir de uma forma que o participante entenda. Então, essa é a grande dificuldade, né? O desafio do profissional da área de comunicação e principalmente hoje em dia que a gente está lidando com as redes sociais e com várias gerações unidas e dentro da Previdência. Eu gostei desse termo, traduzir. Na verdade, a gente busca integrar e tentar fazer que todos entendam. Mas, Brenda, os públicos diferentes, faixas etárias, têm formas diferentes de interlocução? Com certeza. Isso tem sido um desafio, acredito que na área de comunicação de todas as entidades. A gente até comentou, um dos conteúdos que a gente fez lá na Elos essa semana falava sobre 5 gerações estarem trabalhando juntas nesse atual momento. Então, sim, nós temos que fazer formatos diferentes, atingir públicos diferentes, idades diferentes. E eu acredito que essa variação nas carreiras dentro da comunicação das previdências corrobora com isso. Então, no meu time, a gente tem jornalistas, a gente tem formados em marketing, formados em publicidade e propaganda. Cada um traz um olhar diferente que acaba colaborando nessas várias maneiras de se comunicar com o nosso público. E agora, colocando de maneira livre, tá, gente? O bate-papo aqui é amplo, pleno, livre. Quando a gente fala de previdência complementar, a gente fala de um produto financeiro, não deixa de ser, né? Um relacionamento a longo prazo. E como manter essa interlocução se muitas vezes o produto financeiro pode parecer tecnicamente complicado, havendo risco ou não, né, de diversas formas, mas principalmente de manter aquele participante envolvido, ou seja, entretido e saber que aquela comunidade que ele se relaciona está viva e presente. Algo que nós temos estudado na Previsc e buscado realmente esse ponto, como manter vivo. E nós vimos como essencial realizar a jornada do participante. Então, realizar o mapeamento da jornada desse participante para que a gente consiga ser assertivo. Então, há o marketing por trás de tudo no momento da venda, mas e depois que ele entra? Como que ele é tratado lá dentro? Exato. E como
né, como nós vemos, são diversos públicos, diversas pessoas. Por mais que estejam no período de contribuição, são idades diferentes. Então, nós temos o jovem, temos também o que já está no período mais maduro da carreira. Então, é necessário também olhar como comunicar com esses, para que depois que eles entrem, eles permaneçam engajados e orientados sobre o plano de previdência, sobre educação financeira, previdenciária. Então, é um desafio e na Previsc nós, buscando conseguir atrair e ter essa assertividade para que o participante não se sinta abandonado depois que ele entra, ele ingressou e depois ele está lá recebendo um e-mail, ele se tornou um número. Então, na verdade, ele não se torna. Ele não se torna um número. Isso. Exatamente. E a gente identificou que só recebendo um e-mail não é eficaz, porque hoje muitas pessoas não acessam o e-mail. Então, nós sempre tivemos uma comunicação clara com os participantes, mas hoje a gente verifica a necessidade de maior assertividade. Então, nós estamos vindo com o viés do mapeamento da jornada com foco na experiência do cliente. Ele é ouvido. Na experiência. Ele é ouvido. Tá, então a voz dele é muito ativa nessa condução, nesse planejamento estratégico de como comunicar com ele. Exatamente. E agora eu vou lançar outro desafio. E como lidar com diversas áreas do conhecimento que muitas vezes têm linguagens distintas? O financeiro ele pode trabalhar muito com técnica, a seguridade com outros estilos e outros jargões, como ser entendido. Como a Brenda colocou ali, se são 5 gerações que estão atuando juntos. Olha, eu diria que a gente tem que fazer um trabalho de tradução. Principalmente, eu entrei na Previdência, não sabia nada sobre Previdência, então a gente vai aprendendo junto com o participante. Tá. A partir do momento que a gente entende sobre o que a gente está falando, fica mais fácil traduzir isso para palavras mais simples, digamos assim. Porque a grande maioria das pessoas não está interessada em saber a fundo os termos técnicos. O que eles querem é saber como isso impacta no saldo previdenciário deles. Então, o nosso trabalho é isso, fazer essa ponte. Então, existe ali, às vezes, alguns ruídos de comunicação, é normal, mas acredito que trabalhando em conjunto com as áreas, isso se torna um pouco mais simples. Então, na Elos, por exemplo, a gente tem um trabalho muito conjunto com a nossa área de investimentos. Tá. Então, a gente faz conteúdos em parceria com eles, sempre tentando traduzir ali da forma mais cotidiana possível, como aquilo ali está fazendo diferença na vida do participante. Então, eu diria que é um trabalho conjunto mesmo das áreas. E essa interlocução, Camila, também junto com o público interno, as áreas internamente, elas têm que também aprender a entregar isso para o setor de comunicação, lá para o marketing, como a Rita colocou, para facilitar essa vida, não porque eles não tenham aptidões ou vão aprendendo, como a Brenda colocou, mas é o seguinte, ter fluidez, porque hoje as publicações elas devem acontecer cada vez mais rápido. Sim, sim. É importante que não só o comunicador, mas também os demais profissionais das outras áreas, eles entendam que para trazer para o profissional de comunicação tem que vir em um formato de que o profissional de comunicação tenha acesso às informações. Ótimo. Então, para isso, é como a Brenda falou, você precisa entender. Então, primeiro, eu também tive que entender. E aí você tem que traduzir e perguntar muito, tá? Então, isso quer dizer que significa tal coisa? Então, isso quer dizer que é tal coisa? Isso, agora você entendeu. Então, agora a gente repassa, porque eles são muito técnicos entre eles. Então, você tem que chegar no meio disso e tentar transformar aquelas palavras, tirar a parte técnica e colocar naquele português que não importa se é o jovem de 20 e poucos anos ou se é o de 80 anos, a pessoa de 80 anos, tem que entender e compreender o que está sendo repassado para elas, não importa se é da área de seguridade ou de investimentos. Então, esse que é o desafio do profissional. Ele tem que ter noção de que quando ele entra numa área tão técnica e tão difícil, você vai ter diariamente essa atividade de traduzir e tentar melhorar a comunicação com o participante, para que todos entendam o que está sendo falado ali e de que forma isso vai impactar na vida deles, né? E aí entra o propósito de você estar trabalhando nessa área de previdência, porque você vai tentar melhorar de alguma forma a vida da pessoa, levando informação para ela que ela esteja bem informada e consiga fazer um planejamento previdenciário, um planejamento ali para
para o futuro. A gente fala um pouquinho de educação, você falou em propósito, que é uma palavra muito forte, né? Trazer, aplicar ou explicitar para ela o propósito existencial da Previdência Complementar, mas que ela adote isso para a vida dela, porque é uma forma de poupança. E o brasileiro, que a gente sabe, tradicionalmente, muitas vezes não tem a sobra ou não se organiza para sobrar, né? Mas como é que é dividido e qual foi algumas estratégias que são adotadas de mídias, já que a gente está falando de diferentes públicos e a comunicação feita por todos, para que isso chegue rápido e esteja presente? Onde eu quero dizer? Porque o atrativo para você gastar o dinheiro é muito grande. Mas de eu ver a atratividade organizada, de eu me envolver na Previdência Complementar e ver aquilo como presente na minha vida, ele vai ter que ter uma disseminação de conteúdo e uma interlocução permanente, né? Permanente. Essa interlocução, ela precisa ser permanente, rápida e efetiva. Então, por onde o nosso cliente, o nosso participante, ele quer ouvir, ele quer se comunicar, ele quer receber a informação. Então, na entidade, nós realizamos pesquisas de satisfação para entender por onde ele consome aquele conteúdo. É pelo nosso site, é pela nossa newsletter, é pelo nosso LinkedIn ou Instagram. Então, é importante fazer esse diagnóstico para entender por onde ele quer ser comunicado. Por onde a gente vai conseguir trazer essa assertividade. Como eu comentei agora há pouco, nós utilizávamos muito o e-mail. Mas hoje o e-mail ele acabou ficando... Para algumas pessoas ele é interessante, mas para muitas ele ficou obsoleto. Ele entra na caixa de entrada, muitas vezes ele cai no spam e fica lá. Sim. Se tornou talvez mais protocolar, né? De Exato. guarda de documentos. Exatamente. Não uma leitura constante. Exatamente. Mas essa instantaneidade hoje, o cliente, né, aquele que tem um relacionamento com as entidades, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é presente na vida de todo mundo. Mas também é uma mídia que está se tornando cada vez mais saturada. Você não consegue mais nem acompanhar, porque estão surgindo literalmente propagandas ali, né? Você se cadastra no interesse de algum outro veículo, todo mundo quer o seu número. Há essa interação, a forma de conversar. As pessoas, por exemplo, usam menos o telefone, preferem mais o atendimento eletrônico. Olha, eu acredito que, pelo menos na experiência da minha entidade, a nossa taxa de abertura do WhatsApp é muito boa, até em comparação com o e-mail, por exemplo. Mas cada canal a gente utiliza de uma maneira. Então, nem toda informação vai para todos os canais. O WhatsApp a gente reserva para comunicações mais diretas mesmo. Então, comunicações mensais ali do contra-cheque, por exemplo, ainda são enviadas pelo WhatsApp. Eles preferiram pelo WhatsApp, inclusive. Personalizadas. Isso, exatamente. Porque a gente manda segmentado por plano. E comunicações mais diretas mesmo. Convite para um evento, vai pelo WhatsApp. A gente consegue propagar por ali. Mas nós não compartilhamos todos os conteúdos sempre por lá. Então, eu acho que tem que ter esse olhar um pouco mais detalhado, além de saber por onde ele quer ser comunicado, o que em cada canal. Então, nós ultimamente temos criado também conteúdos mais específicos para redes sociais. Então, um formato vai para o TikTok, outro formato vai para o LinkedIn. Então, é uma questão de acompanhar também mensalmente essas métricas e ir se adaptando. Acho que a comunicação, um dos desafios, assim, é essa adaptação. A tecnologia ela vai influenciando diretamente a forma de relacionamento. Ela influencia e ela muda mensalmente. Então, todo mês, ali acompanhando, você vê que alguma coisinha mudou. Funcionava mês passado, talvez esse mês não funcione. A gente vai ali fazendo esse malabarismo, porque a previdência em si, ela já é uma área muito difícil de você pegar exemplos dentro da comunicação. Então, eu lembro quando a gente começou a trabalhar com agências externas, eles não tinham cases de outros locais para trazer para a gente, porque era uma área muito específica. Agência que se diz, então, agência de comunicação, agência de publicidade para fazer essa comunicação institucional. Porque não é uma área tão comum. Então, tá todo mundo aprendendo, digamos assim. A gente está testando ali todos os dias e vê o que funciona e se adaptando ao nosso participante. Muda a forma de relacionamento, muda também o jeito do público causar ou provocar ou se abrir para esse entendimento. Mas vou fazer uma pergunta para vocês, começando aqui pela Camila. Hoje, talvez o comunicador ele está se tornando uma forma nova de ser educador também, principalmente para uma área sensível, onde não é de conhecimento pleno, essa necessidade de estar sempre trazendo para ele informações fidedignas dentro também desse grande avalanche, vamos falar a verdade, de achismos que se encontram em redes sociais, de promessas, gurus, e por que não? As pessoas confundem até apostas em bets como se fosse investimento. Exatamente. Sim, eu entendo que o profissional de comunicação ele se torna realmente um educador junto com os demais colegas, né, das outras profissões. E é muito interessante porque lá na entidade eu sento do lado do pessoal que faz o atendimento.
Então, Perfeito. a gente tem um combinado. Ó, eu disparei um e-mail, 5 mil pessoas, o que está rolando no atendimento? Não dá 10 minutos, o pessoal começa a ligar. Ou é para tirar alguma dúvida, ou é para falar, eu recebi o e-mail, é de vocês mesmo? Porque tem isso também, né? A desconfiança pela mídia. Golpe, tem que tomar esse cuidado. E é muito bacana porque aí você começa a se questionar, né? Você, profissional de comunicação. Poxa, tem muita gente ligando e questionando. Será que eu não traduzi corretamente? Será que não fomos claros o suficiente para a pessoa entender o que está sendo repassado para ela? Então, a gente tem esse cuidado de sempre, quando eu disparo algum e-mail ou WhatsApp também, eu aviso o pessoal do atendimento para que eles já me retornem ali mesmo, eu já sento do ladinho mesmo. Para ter o feedback na hora. Na hora, porque qualquer coisa eu mudo, isso que é o mágico do digital. Né? Você consegue, dependendo da ferramenta que você usa, você muda uma informação, ou você coloca um asterisco, avisa, olha, teve uma correção aqui. Então, existem maneiras e ferramentas para o profissional de comunicação trabalhar e tentar esclarecer algo que não ficou claro em algum momento. Então, é importante fazer a pesquisa, né, como a Rita falou, mas tá ali no dia a dia do atendimento também, você tem o feedback assim na hora, e isso é sensacional. É estratégico. Porque a comunicação verdadeira é aquela que os outros entendem, não é aquilo que eu falo. A gente tem que saber como é que o interlocutor está do outro lado fazendo essa recepção. Mas deixa eu perguntar justamente nisso. Você trouxe um ponto muito interessante. Muitas vezes a comunicação ela tem a sua eficácia, ela impacta, ela provoca, mas é desconfiança. Será que é verdade? Posso clicar nesse link? Será que isso aqui, estou falando diretamente com aquela empresa, aquela entidade que eu estou procurando esse relacionamento? Como manter, olha só, a credibilidade dentro dessa avalanche de conteúdo? Tem algum segredo, qual a estratégia que vocês podem dividir com a gente? Olha, realmente é um desafio. É um desafio porque hoje há muita desconfiança. Então, quando nós fazemos um contato, por exemplo, pelo WhatsApp, uma comunicação via WhatsApp, nós recebemos vários retornos perguntando: é da Previsc mesmo? Ou é um golpe? Ou até algumas mensagens mal educadas por desconfiança. E se há essa desconfiança é porque realmente há um universo de golpes. E nós precisamos entender esse cenário. Como a Camila trouxe ali, é importante estar junto realmente da área de atendimento ali, porque é a área que está recebendo esse contato do participante para entender o que a gente pode fazer para melhorar. Então, se há essa desconfiança em relação a entidade ou não, o que a gente pode fazer para melhorar esse comunicado, o que a gente pode trazer com uma maior assertividade para tentar minimizar essa desconfiança. Hoje em dia é muito difícil, ainda mais no âmbito já dos nossos assistidos, dos nossos aposentados, várias situações em relação ao que aconteceu, ao INSS, várias financeiras entrando em contato, oferecendo empréstimo. Então, isso fez com que eles ficassem muito desconfiados. Sim. E com razão. Então, é um desafio para a gente, mas a gente busca melhorar e adaptar o que a gente pode fazer aqui. Se realmente veio essa mensagem do nosso participante, olha, é um golpe, o que a gente pode fazer para melhorar, para ser mais assertivo, para minimizar essa desconfiança de que pode ser. É relacionamento entre pessoas, né? Por meios tecnológicos, mas a pergunta vai para outra vertente. A comunicação ela deixou de ser, na opinião de vocês, ela é só meramente expositiva e hoje o público ele interage. Ele, como você falou, ele busca a informação e ele critica e ele participa e ele quer buscar veracidade ali dentro. Agora, mesmo assim, no telefone, lá junto com o pessoal do atendimento, como é que dá essa interação de, olha, gente, surge um problema? Eu diria que a gente entender que a gente está conversando com pessoas. Então, tem que ser uma comunicação sempre muito humana. E mesmo dentro dos nossos participantes, a gente tem que entender que existem grupos diferentes. Então, fazer uma segmentação cada vez mais afunilada, porque às vezes a gente precisa comunicar um grupo específico dentro daquele participante. E quando você fala diretamente com aquela pessoa, toca na dor dela ou na necessidade mesmo, é muito mais simples de se comunicar com eles. Então, a gente tenta também, na minha entidade, fazer esse jogo com o setor de relacionamento. Então, quando a gente tem algo mais segmentado para um grupo, a gente busca a parceria delas. Meninas,
ajuda a gente aqui, com quem a gente fala, como a gente fala. Esse participante prefere que a gente ligue para eles ou prefere um WhatsApp, prefere um e-mail. Então, entender a necessidade e tentar humanizar cada vez mais. Então, por exemplo, em um mundo onde existe ali o chatbot, que a pessoa entra em contato e vai ter ali o atendimento automático, que vai ser muito prático, ajuda muito ali no cotidiano. Na triagem, vamos assim dizer. Exatamente, ajuda no cotidiano mesmo de trabalho do time de relacionamento. Mas não ficar só nisso. Então, às vezes aquela pessoa ela precisa de um atendimento humano e acho que a gente entender isso, quando isso é necessário, faz toda a diferença. Então, outra coisa você disse no sentido de interação. Sim, as pessoas querem falar. Eu acho que a rede social ela traz isso, né? Ela traz essa oportunidade de não ser mais uma comunicação passiva, onde a gente comunica e o outro só escuta. Agora não, a gente pode ter essa troca. Então, respondendo comentários ali de redes sociais, a gente abre forms sempre, tipo, manda sua dúvida, o que você quer saber. Todo rodapé de e-mail nosso também vai ali um espaço para poder a pessoa poder comunicar uma dúvida, uma sugestão, enfim. Então, tá com todos os canais sempre abertos e com escuta ativa, que é o mais importante. Não adianta só abrir o canal e deixar lá depois as respostas. E muitas vezes não escutar direito vai gerando as piores crises, né? Que você tem ali o seu participante dando um alerta daquilo que seria importante. Mas, claro, essa falha não existe porque são setores muito amadurecidos. Aí, vou voltar minha pergunta agora em relação das oportunidades. Quando a gente vê agora, Camila, quando nós estamos com diferentes canais, diferentes públicos, né? Linguagens distintas, abre-se oportunidade para os profissionais de comunicação junto às entidades? Sim, abre porque às vezes como a área de comunicação ela já tem várias especialidades, então o jornalista ele vai pegar aquele texto, vai transformar, vai fazer o máximo possível para que consiga traduzir para uma forma que todos compreendam. Às vezes o publicitário vai vir com uma sacada mais marqueteira, vai vir aquele pessoal da área de marketing. O pessoal do design vai fazer um layout bonito de um site ou de alguma... Uma interface né? Isso. E, então, assim, tem para todo mundo. Mas eu acho que o principal é você ter esse propósito de, muitas vezes, estar trabalhando em uma entidade que... vai trabalhar com a vida das pessoas. Então, a gente falando em canais, um canal muito importante é o olho no olho. É quando a pessoa vai lá, bate na porta e quer falar com a pessoa ali. Ela procura um CPF, eu quero falar com a Camila. Às vezes, eles vão já com o nome da pessoa de atendimento. Olha só. Com as colegas de atendimento. E aí, então, o profissional de comunicação, ele tem que estar preparado para sentar e ouvir a história de vida da pessoa. Porque dependendo de quem está ali, é uma história de vida que você vai ouvir. Claro. E às vezes a pessoa vem com alguma coisa impressa, é o e-mail impresso, é toda a documentação, igual quando a gente faz exame, né? Leva um monte de exame, eles vão lá com toda a documentação da vida deles, onde trabalharam e tudo mais. Então você tem que ter assim escutativa, né? Parar, ouvir, entender e conseguir a solução da pessoa que está lá. Porque muitas vezes o que acontece? Você vai num atendimento, liga para esse número. Poxa, mas eu fui pessoalmente, por que agora vou ligar para um número? Por que você está me mandando para outro caminho? Exatamente. Então, ter esse cuidado de atender bem, parar, ouvir. Então, tem oportunidade para todos na área de comunicação, mas precisa sim ter essa noção de que a área de previdência ela é bem específica. E o bacana do profissional de comunicação é que ele já tem que ser camaleão, porque muitas vezes ele vem de outra área. Então, por exemplo, eu já vim de uma indústria, eu já vim da área jurídica. Então, tudo isso, quando você chega na área de previdência, você está com uma bagagem que em algum momento você vai usar. Aquele marketing que a gente usava na indústria, poxa, agora eu vou usar aqui. Porque eu vejo que aqui, nesse assunto específico, vai valer a pena. Entender o público. Juridiquês. Não, nem pensar. Vamos traduzir, nada de juridiquês. Porque senão... Jargões técnicos também. Também não. Então, tem que ter isso. Ter esse foco de que você vai entrar ali na entidade, mas vai ter que fazer essa parte de tradução, de realmente sentar, ouvir e olho no olho do participante. E aquele respeito pela história da pessoa. Porque às vezes são anos de trabalho, são 50, não sei quantos anos de contribuição.
e a pessoa tem que ser bem recebida, né? Então, em toda a sua vida profissional, ou até antes dela, que aí tem a educação financeira para isso, né? Ela tem que ser bem recebida e estar sendo bem comunicada o tempo inteiro. Vocês percebe-se em todas as entregas, e explicita-se aqui nessa conversa por parte de vocês de comunicação, que bem representam e têm uma verdadeira paixão por aquilo que fazem, né? Vou começar perguntando aqui pela Rita, o que leva a isso? Porque é quase que uma missão, né? Você tem, olha só, fatores educacionais, construção de relação de confiança, a relação com uma entidade de previdência complementar, ela é duradoura, quem sabe, a partir daquele momento para a vida inteira, que se resta, né? Você vai contribuir, depois você vai ser assistido. E de como que isso que move. Não vamos falar mais de competência. Vamos falar dos soft skills. Um deles, saber ouvir, né? Ter essa atenção. E isso é evidente dentro dos times de comunicação, que muitas vezes, quando se instalam, a durabilidade, vamos dizer assim, a permanência dentro da área da previdência complementar, ela é muito grande. Ela é muito grande. Quem entra para a previdência complementar e realmente entende o propósito e o propósito social, permanece. Não é estou aqui para só receber o meu salário, estou aqui para executar o que preciso executar. Quando realmente se entende o propósito daquilo, como você falou, muitas vezes o nosso cliente ele passa 30 anos ali sendo o nosso cliente. Então ele inicia quando entrou na empresa, na sua juventude, ele sai daquele plano de previdência, ele se aposenta e, de repente, depois, caso haja um óbito, passa para os seus beneficiários. Então, ele tem aquela vida ali dentro. E quando o profissional ali dentro entende o valor daquilo, o propósito de que eu estou ajudando alguém a construir um projeto de vida, que lá no momento em que ele estiver aposentado, ele não estará desamparado. E realmente entender um viés não só de financeiro, mas sim social. Qual é a qualidade de vida que aquele aposentado vai ter quando ele concluir o ciclo dele aqui dentro? E isso faz com que realmente a gente traga um amor para a nossa profissão. Esse carinho, vamos dizer assim, de você precisar não sensibilizar para uma venda, porque não se dá somente nesse viés, mas para a pessoa adquirir um hábito, uma transformação, uma ordenação de vida, para que ele viva bem no momento onde ele precisa de mais atenção. Mas isso, há uma média de idades, deixa eu perguntar, de maturidade, precisa o profissional sênior, ele está presente, obviamente, mas essa sensibilidade, a Brenda está aqui com mais jovem, talvez entre nós aqui, de motivação de você entender isso desde já e transparecer isso para o público que agora já está entrando no mercado de trabalho. Olha, reforçando o que a Rita falou, tem a ver com você entender o propósito e quando você entende, você quer passar ele para frente. Então, eu entrei no setor de previdência sem entender nada sobre, e a partir do momento que eu entendi, eu fiquei, meu Deus, por que não está todo mundo falando sobre isso? Quanta diferença faz na vida das pessoas esse planejamento previdenciário? Então, pelo menos do meu ponto de vista, eu não acredito que tenha necessariamente a ver com idade ou maturidade. Certo. Eu acho que tem a ver com sentir que aquele propósito é realmente importante para a vida das pessoas. E num país onde a gente está basicamente indo contra a cultura, nós não temos a cultura de poupar, não temos a cultura de pensar em longo prazo, a gente vê dentro do setor de comunicação uma necessidade de propagar esse conhecimento. Então, compartilhar essa educação financeira é algo que faz muita diferença na vida das pessoas. E vendo depoimentos de participantes que se aposentaram pela Elos, por exemplo, a gente vê o quanto isso faz diferença. Eu lembro que em uma campanha que a gente fez uns 2 anos atrás, era até do aniversário da fundação, a gente chamou alguns participantes para darem entrevistas, e eu lembro que um morava numa casa belíssima, ali perto do Morro da Cruz, assim, com uma vista maravilhosa, e ele falou assim, quando eu entrei na empresa, eu não queria colocar o meu dinheiro na Previdência. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu achava aquilo, tá roubando uma parte do meu salário. Mas era obrigatório quando ele entrou. Olha só, eu achava que era parte do salário que estava sendo roubada. Exatamente, ele ficou indignado. E aí ele disse, não, hoje eu agradeço muito ter sido obrigatório, porque isso mudou completamente a minha vida para melhor. Hoje eu tenho uma tranquilidade que provavelmente eu não teria se eu não tivesse investido todos esses anos. No começo foi obrigatório, mas depois ele percebeu, realmente, isso fez diferença. Então eu acho que o nosso papel é justamente tentar levar isso para frente. Olha, isso aqui pode até estar tirando realmente uma parte do seu dinheiro atual, mas lá na frente você vai agradecer muito o seu eu do passado
por ter feito essa escolha. E acredito que dentro da comunicação é ajudar, né? A gente, o eu do presente a vislumbrar esse eu do futuro que vai agradecer. Então, pelo menos para mim, desde que eu entendi o propósito da Previdência, como a Rita falou, tem sido algo que eu faço com amor e com todo o carinho do mundo. E Camila, dentro dessa abordagem que a gente tem os diferentes tipos de comunicação, aquele instantâneo, relatório, aconteceu, né, o factual, mas a sensibilização, ela tem que buscar inspiração no coração do comunicador? Com certeza. Aqui, ouvindo a Brenda falar agora, eu lembrei que como é que o assunto previdência dentro da sua casa. Dentro da minha casa, meu pai tinha previdência também quando ele começou a trabalhar, então, e foi a vida inteira assim. E ele sempre falava para mim, para meus irmãos, tenham previdência complementar, tenham previdência privada. Porque lá na frente, eu pensando, meu Deus, lá na frente, que eu agora 12 anos estou preocupada com lá na frente, né? Lá na frente é amanhã, a prova na escola. Então, lá na frente chega, né? Chega. Ele E rápido. Ele aposentou, aí que eu entendi. Aí eu, realmente, né? Que tranquilidade hoje em dia, hein, pai? Então, realmente tem uma diferença. Então, eu levo isso muito comigo, porque quando você tem dentro de casa, você quer repassar coisas boas para os demais. Então, sim, essa sensibilidade tem que existir para que todos entendam. Então, existe um trabalho muito forte para que aquele colaborador que entrou na patrocinadora, né, na empresa, começou a trabalhar, mas ele ainda não tem o plano de previdência, é importante fazer um material bacana para ele por todos os canais, mas levar ali, olha a importância que vai ter, sabe? Comigo aconteceu de tal jeito, não sei. E aí é legal quando você leva histórias também que a pessoa já meio que entende que realmente que ele não é nenhuma mentira, ninguém está querendo pegar seu dinheiro. É a credibilidade, né? Diz assim, reforça. Por meio de histórias, por meio de experiências exitosas, que com certeza todas elas são, se você poupou, você vai usufruir isso lá na frente, porque se trata de um investimento, né? Vai ser feito a longo prazo. Mas os desafios, na opinião de vocês agora, que ainda permanecem, né? Porque sempre haverá desafios, né? De quais são para o momento decorrente, talvez, dessa ausência de diálogo que possa permanecer na casa. Camila teve esse diálogo em casa. Mas em outros programas aqui que nós vimos, muitas vezes isso não está presente na educação básica, na escola, e as famílias não falam de dinheiro. Ainda é tabu, Rita? Ainda é tabu. Dinheiro é tabu. O dinheiro em si é tabu. As pessoas têm dificuldade de falar sobre dinheiro, as pessoas têm dificuldade de poupar, e quando pensa numa aposentadoria, é mais difícil ainda porque ela é um pensar de eu vou investir por anos e eu só vou usufruir disso lá na frente. Não é algo que tem uma liquidez rápida, o investimento que eu faço agora, vou receber o retorno agora, já... Porque o ser humano ele tem essa sensação de imediatismo, né? Eu vou investir agora, eu quero ganhar agora. E a Previdência não é dessa forma. Então, além de nós termos o desafio em relação a trazer esse olhar de educação financeira para os nossos clientes, de realmente poupe, tem mais o desafio de você vai poupar, mas é para seu futuro, é para longo prazo. E aí, nesse desafio, nós temos também que encontrar maneiras para que a gente consiga, de alguma forma, entregar algo no curto prazo. Claro. Então, o que a gente pode trazer? Então, nós ainda não temos... o mercado de previdência ele ainda é um pouquinho engessado, mas já temos mais flexibilidades na legislação em relação ao que pode se oferecer aos nossos clientes. Então, hoje já existe possibilidade de cliente contratar junto com o plano de previdência ali, a depender das entidades, seguro pet. Você tem produtos que fazem parte desse relacionamento a longo prazo. Produtos que fazem parte do relacionamento a longo prazo. Empréstimos. Hoje, lá na Previsc, nós trabalhamos muito com o empréstimo consciente. Como nós somos uma entidade sem fins lucrativos, não temos, a taxa de juros é baixíssima, muito diferente de bancos que cobram os juros altíssimos. Até porque lá visa lucro, né? Exatamente. Muito lucro muitas vezes. Exatamente. Então, a gente trabalha com empréstimo consciente realmente no sentido de que, se houver a necessidade ou, de repente, você precisa fazer um financiamento e você consegue fazer um empréstimo, vai pagar menos juros do que um financiamento. Então, a gente traz esse olhar com a educação financeira de ter essa possibilidade. Então, isso também atrai os olhos dos nossos participantes. Mas, claro, sempre com o viés de não faça um empréstimo por fazer. Sim. Cuidado com a ansiedade do consumo, né?
Exatamente. Que legal. Eu já aproximando da parte final do nosso programa porque a gente tem assunto para falar aqui. Se a gente for entrar no detalhe das técnicas que são aplicadas, quem sabe já fica o convite para uma próxima edição para a gente falar de estratégias, campanhas exitosas. Mas vamos falar para aquele estudante ou aquela pessoa que muitas vezes está em transição de carreira, que ela quer atuar na área de comunicação e já enxerga oportunidades dentro do campo de previdência complementar. Para esses jovens, não estou falando da faixa, eu estou falando da atitude de querer ingressar e agora fazer um melhor mercado, transformar, adotar o propósito de fazer a construção de um produto que transforma a vida das pessoas. Que conselhos que a gente pode dizer para quem está querendo entrar numa comunicação específica da área de previdência complementar? Começando pela Brenda aqui. Olha, eu diria que, e com muita vontade de aprender. Eu acredito que, pelo menos na minha experiência, não foi me exigido uma experiência tão específica em previdência, porque sabe-se que é uma área que não é fácil de você conseguir ali um conteúdo do nada, assim, não é uma área tão abrangente. Então, e com essa vontade de aprender, obviamente, talvez fazer alguns cursos já voltados, e saber que o mercado de previdência, ele é algo que se conecta. Então, às vezes, você começa aqui e vai para uma área ali um pouquinho diferente, mas que você já leva uma bagagem. Então, eu diria que é isso, assim, muita estabilidade. Não é algo para quem busca, talvez, algo assim, meu Deus, vou revolucionar o mercado. Acho que não seria isso. Para quem quer estabilidade e para quem quer causar esse impacto positivo, eu acho que é uma área que tem muita coisa a oferecer. Que interessante. Camila, sua dica. Eu acho que sempre está bem informado. Eu, pelo menos, vim da área jurídica, então eu já tinha uma noção, mas vim aberto para aprender, porque você realmente vai aprender muito e vai lidar com áreas muito técnicas e específicas, mas é um novo nicho que está nascendo e eu acho que é uma oportunidade muito grande para os profissionais de comunicação, porque pode ser de qualquer especialidade que o profissional de comunicação vai conseguir se encaixar, mas tendo esses perfis que a Brenda comentou. Então, eu vejo que é um mercado ainda que não está sendo muito explorado pelos profissionais de comunicação, pelas agências de comunicação e indo além por até a área de web design, desenvolvedores, para entender o que esse mercado precisa quando a gente está falando de fazer um site responsivo, de fazer materiais que sejam compreendidos por todos. Então, tem muita oportunidade. Para você que está nos ouvindo, está vendo como a Camila está colocando aqui. Então, há campo, há oportunidades, mas precisa sensibilidade, Rita? Precisa de sensibilidade, precisa ter uma escutativa, precisa ter uma empatia, entender que quem está do outro lado, quem está do outro lado precisa. Então, o quanto o nosso cliente ele vai se sentir valorizado. Então, a pessoa que tenha essa soft skill ou queira desenvolver isso, é importante vir aberto para isso, para que consiga comunicar de forma assertiva, comunicar de forma generosa, amorosa, o nosso participante que está ali do outro lado precisando dessa atenção e então precisa estar aberto. E eu aproveito também trazendo que até quem hoje é de outra área, mas tem esse anseio, e eu falo isso por mim, eu comecei como estagiária, eu tinha 18 anos na Previdência, eu sempre trabalhei com Previdência e eu comecei na contabilidade. E hoje eu estou na comunicação. Então, quem tem esse desejo... Hoje, eu passei por várias áreas. Investimento, financeiro... Aprendizado contínuo, como colocou a Brenda. Aprendizado contínuo. Então, quem tem esse desejo... Hoje, eu me encontrei profissionalmente na área de comunicação, na área de experiência do cliente, no relacionamento. Estar perto. Então, quem tem esse desejo, busque esse aperfeiçoamento. Então, não tem essa habilidade da comunicação, das palavras... busca se aperfeiçoar, que tem oportunidade e até como a Camila citou, é um mercado que está crescendo, é um mercado cada vez mais desafiador, como se comunicar com estes e a partir do momento que a gente entende como se comunicar, isso faz muito mais sentido.
Vemos então que a comunicação de uma entidade ela se dá de diversas competências por diferentes pessoas em diferentes áreas e essa integração que é maravilhosa. Por isso que você está aqui também acompanhando a gente no programa A Escolha Certa, em mais um podcast que dessa vez trouxe uma abordagem, quem sabe, inovadora. Não falar só da área da previdência no seu público e relacionamento final, mas sim para você, profissional, seja de formação da área da comunicação ou aquele que queira aprender, porque a gente está falando de relacionamento de longo prazo e como já dizia um famoso comunicador numa apresentação de um programa todos os sábados, Chacrinha, quem não comunica se entrubica. E o que vemos e queremos trazer para você aqui é sempre a importância do aperfeiçoamento da educação financeira e que também ela abre portas para o ramo profissional. Por isso, continua com a gente nos nossos programas aqui no podcast da SCPrev e até a próxima.